Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo da série de vídeos que eu prometi sobre o morfológico de primeiro trimestre, que é um exame de suma importância na gravidez, talvez um dos mais importantes, junto com o morfológico de segundo trimestre. O morfológico de primeiro trimestre ele é realizado entre 11 e 14 semanas de gestação, quando o feto tem entre 45 e 84 milímetros de comprimento entre a cabeça e a nádega. Já o de segundo trimestre é aquele que é realizado com 5 meses, normalmente entre 22 e 24 semanas. O de primeiro trimestre é aquele exame que é um grande rastreador, que é um grande potencial para avaliar fatores de risco. Ele faz rastreio de síndromes genéticas, ele faz rastreio de prematuridade, ele faz rastreio de pré-eclâmpsia e crescimento restrito. A gente já começa a ver a formação do feto, já começa a ter uma ideia se já tem presença de algumas malformações, principalmente algumas malformações mais grosseiras. Ele já é capaz de fazer rastreio para defeito de fechamento da coluna, que é a espinha bífida, malformações da fossa posterior do cérebro, aumento do ventrículo lateral, dos ventrículos do cérebro, Então, assim, ele é um exame que rastreia bastante, a grande parte de coisas muito importantes na gravidez. Ele pode ser realizado tanto pela via abdominal, que é preconizada, e pode ser complementado pela via transvaginal. Ele faz rastreio também de prematuridade, através da medida do colo do útero, e enfim, várias situações. Falando então de rastreio de aneuplodias, que talvez seja a situação em que ele é mais conhecido, Quando se fala em morfológico de primeiro trimestre, as pessoas logo associam a TN. Às vezes chama até esse exame, vou fazer o exame da TN. Na verdade, o que é aneuploidia? A aneuploidia é uma síndrome genética que leva à alteração do número de pares de cromossomos. Nós temos normalmente 22 pares de cromossomos com um par de cromossomos sexuais. Então são 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais. Esses cromossomos autossômicos, eles podem ter alterações nesses pares, ou diminuição de um dos cromossomos ou aumento de um dos cromossomos, dependendo do número do cromossomo, é uma determinada síndrome. A síndrome mais famosa, a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, que é quando o par do cromossomo 21, ao invés de ter 2 cromossomos, ele tem 3 cromossomos. E aí ele leva às alterações correspondentes à trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Então, alguns marcadores, algumas coisas que a gente consegue ver na ultrassonografia predizem a chance de ter alguma dessas aneuplodias. Quais são os marcadores? O mais famoso, que é a translucência nucal, que é a medida da nuca do neném. Quando essa medida da nuca está aumentada, ou seja, quando tem um acúmulo de líquido maior na nuca do neném, tem uma chance maior de ter alguma dessas síndromes. Um outro marcador é o osso do nariz, que a gente chama do osso nasal. A ausência do osso nasal ou uma diminuição do osso nasal, que a gente chama de hipoplasia do osso nasal, também é um fator de risco. Aumenta a chance de ter alguma dessas síndromes, principalmente a síndrome de Down. Um outro marcador é a avaliação do ducto venoso, que é um vaso que a gente avalia dentro do abdômen do feto. Ele faz a ligação entre o sistema umbilical e o coração do neném. Como a maioria das síndromes leva a alguma alteração cardíaca, ele repercute no ducto venoso. E a gente consegue fazer essa avaliação durante o morfológico de primeiro trimestre também. E por fim, um último marcador, que é a válvula tricúspide do coração, que é a válvula que liga o átrio direito ao ventrículo direito do coração. Algumas síndromes levam à regurgitação, ou seja, o sangue ele tem um retorno do ventrículo para o átrio direito. E a gente consegue ver isso insonando o Doppler na válvula tricúspide. Então são basicamente esses 4 marcadores. Utilizando esses 4 marcadores,
Estando normais, diminui bastante o risco de ter alguma dessas síndromes genéticas. As principais que são avaliadas durante o morfológico do primeiro trimestre: a trissomia do cromossomo 21, a trissomia do cromossomo 18, que é a síndrome de Edwards, e a trissomia do cromossomo 13, que é a síndrome de Patau. A gente avalia basicamente essas três síndromes, a chance de ter maior ou menor alguma dessas três síndromes. Logicamente, não é um exame que vai te dar a certeza da presença da síndrome. Como eu disse, é um exame rastreador. Tendo alguma alteração, a gente vai ter que partir para um exame para fazer o diagnóstico. Normalmente são os exames invasivos, com coleta de material fetal, ou do líquido fetal, ou a biópsia da placenta, para ter certeza através da pesquisa genética desse material. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre o morfológico de primeiro trimestre. Continuem acompanhando. Até lá!